Boa tarde, galera. Vamos então aí para a nossa aula de hoje de nefrologia. Agora a gente já está entrando aí no bloco das doenças em si, né? Das grandes síndromes em nefrologia. Aí a gente vai ter aula de síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, injúria renal aguda, doença renal crônica, e tem 2 aulas também sobre as principais etiologias de doença renal crônica, né? Nefropatia diabética e a outra grande etiologia de doença renal crônica, que é nefroesclerose hipertensiva. Como está o áudio e o vídeo? Estão legais? Como é que está? Eu estou aqui lá no aula. Tranquilo? Tá sim, professor. Beleza. Vou espelhar aqui, qualquer coisa pode perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Nefroesclerose hipertensiva. Isso daqui é o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia em relação a pacientes em diálise. Na verdade, esse número atualmente já é perto aí de 120 mil, isso daqui dado de 2014, e mostra que em relação ao início do milênio, aí, do ano 2000, a gente basicamente hoje já triplicou o número de pacientes em diálise, tá? Nos últimos aí 20 anos. E dos pacientes em diálise, nós vemos que no Brasil a primeira causa em prevalência é a hipertensão arterial, como a primeira causa de doença renal crônica em estágio terminal, seguido por diabetes, né? E as outras causas, aí bem menos prevalentes, né? Mas glomerulonefrite aqui em terceiro, né? Outras causas. Vocês estão me escutando? Sim. Está dando uma incompatibilidade aqui para mim, mas está tranquilo, né? Sim. Tá. Aqui o Zoom apareceu para mim que estava fora. Tá. Vocês estão me escutando bem também, né? Está tudo certo, pessoal. Beleza. Então, se cair na prova de vocês, primeira causa de doença renal crônica em estágio terminal, o que vocês vão responder? Vocês vão responder hipertensão arterial, tá certo? Isso é o que está no censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Em país de primeiro mundo, diabetes mellitus já passou hipertensão arterial, mas no Brasil é hipertensão arterial como primeira causa. Eu vou começar a discutir com vocês se realmente é a primeira causa. A gente também acha que provavelmente no Brasil não é a primeira causa, mas o que está na estatística de diálise é hipertensão. Por quê? Muitos pacientes no Brasil já chegam ao nefrologista, já entram na diálise já num cenário de emergência dialítica, onde a gente depois vai pesquisar o que está acontecendo com o doente, a história do doente, a gente só acha que ele é hipertenso. Mas muitos desses pacientes que não têm outra história prévia e chegam à diálise com hipertensão, na verdade, essa é uma hipertensão secundária. Por exemplo, isso ocorre muito com paciente com glomerulopatia, né? Se o paciente tem uma glomerulopatia e vai perdendo função ao longo dos anos, e essa glomerulopatia está se manifestando, assim, digamos assim, de forma sem dar muito sintoma clínico, muitos pacientes não vão saber que eles têm glomerulopatia e estão desenvolvendo piora de função renal. E aí, quando vai ter sintoma, já é aquela fase de rim terminal, em que quando chega no pronto-socorro, a gente coloca em diálise porque tem uma urgência dialítica, e muitas vezes, principalmente em serviços não universitários e tudo mais,
na hora de cadastrar esse paciente no sistema de diálise, as pessoas cadastram como não acham mais nada, cadastram como o quê? Como hipertensão. Então, esse deve ser um dos vieses aí que a gente tem no cadastro brasileiro, que hipertensão é a primeira causa de diálise no Brasil, tá? Mas, enfim, tá lá. Então, se caiu na prova, no Brasil, a principal causa, vocês vão responder o quê? Hipertensão. Se perguntar na prova, a referência é o Harrison, mas ele coloca lá, quem for fazer a questão da prova de vocês em concurso, colocar lá em país de primeiro mundo, em país desenvolvido, vocês vão colocar diabetes mellitus. Nefroesclerose hipertensiva, né, vocês vão até achar estranho, mas tem autor que até interroga, né, a nefroesclerose hipertensiva como causa de doença renal crônica estágio terminal, e você vai me falar, como que tem autor que interroga como causa de doença renal crônica estágio terminal, se no Brasil é a primeira causa, né, a causa mais comum? Né? Então, certos autores, né, falam que muitas vezes é exatamente isso que a gente vem discutindo. Muitas vezes a gente taxa o paciente de nefroesclerose hipertensiva, que é o que a gente pressupõe que ele tenha, mas esses pacientes, a maioria deles, eles não são biopsiados. Tem uma pergunta aqui da Mariana, fiquei com uma dúvida. Na nossa prova sempre será hipertensão ou se colocar país de primeiro mundo, eu troco para diabetes? Se na questão de prova vier país desenvolvido, vocês vão ter que colocar diabetes, porque tem no Harrison que é diabetes em país desenvolvido. Mas aqui no Brasil, normalmente, quando perguntam, né, eles perguntam em relação, né, até em concurso, em relação à estatística brasileira. Então, se perguntar aqui no Brasil qual que é a principal causa, você vai responder hipertensão, tá certo? Em centro terciário no Brasil, por exemplo, também já é diabetes a principal causa. Voltando aqui na nefroesclerose hipertensiva, então, fica o questionamento, nefroesclerose hipertensiva existe ou não existe? Aí eu vou separar um pouquinho a aula para vocês sobre dois quadros, né? O primeiro eu vou falar sobre nefroesclerose benigna, né? Paciente com hipertensão sem ter aquela hipertensão acelerada, aquela hipertensão mais grave, né? E depois, uma segunda parte da aula, eu vou falar sobre nefroesclerose maligna, que está no contexto de hipertensão acelerada maligna. A nefroesclerose benigna, né, o que a gente tem que saber? O que é nefroesclerose? Nefroesclerose, né, são alterações que ocorrem, né, na patologia da microvasculatura pré-capilar e envolvem secundariamente o glomérulo interstício. Então, aquelas arteríolas, né, interlobulares, né, elas ficam doentes, aquelas artérias arqueadas ficam doentes, e aí, se ficar muito doente, né, aquilo vai gerar o quê? Arteríola aferente, e vai entrar no glomérulo. Se aquilo ficar doente, tem chance de acontecer o quê? De acometer o glomérulo, né? Morrer glomérulo. Então, o paciente desenvolve o quê? Desenvolveria, né? Perda de néfrons e doença renal crônica. Quando essa nefroesclerose é secundária à hipertensão, a gente chama de nefroesclerose hipertensiva. Mas tem que lembrar que nefroesclerose também já é um processo já que todo mundo vai ter, né? A própria idade leva a nefroesclerose. Então, tem essa controvérsia, né, que alguns autores aí interrogam se existe mesmo a nefroesclerose benigna, né, falando porque a gente baseia muito em dados clínicos e sem biópsia. Ó, o próprio envelhecimento já leva a nefroesclerose, o envelhecimento normal, né? E essa nefroesclerose do envelhecimento normal, ela em pacientes com hipertensão é claramente o quê? Exacerbada. Né? Um paciente com um processo de envelhecimento normal, né, não vai fazer diálise no final da vida.
a não ser que tenham outros fatores que levem à piora dessa função renal. Fatores genéticos também estão associados a uma nefroesclerose mais intensa. Então, parece que a raça negra, né, devido a alguns fatores genéticos, estão mais propensos a ter nefroesclerose quando tem hipertensão. Parece que está ligado a essa variação desse gene, ó, APOE1 do cromossoma 22. Eu não vou perguntar isso na prova de vocês, mas eu coloquei aqui porque às vezes aparece na prova de residência, prova de concurso. Então, é bom vocês já terem escutado falar nisso. Então, para responder um pouco aquela questão, aquela interrogação, se existe ou não nefroesclerose hipertensiva, né, eu vou trazer aqui um trabalho para vocês verem, né, até um trabalho aqui, né, um trabalho clássico do professor Prachedes, que foi publicado em 2001 no Hypertension, e mostrando que ele pegou 80 pacientes com aquele cenário daquele paciente que tem hipertensão e vai no ambulatório de nefrologia porque alguém encaminhou, porque esse paciente tem o quê? Disfunção renal. Ele é hipertenso e a creatinina dele está aumentando. Esses pacientes tinham uma média de idade de 40 anos, ó, eram hipertensos, bem hipertensos, ó, com uma faixa aí de pressão aí de 180, 110, mais ou menos, e que tinha uma filtração glomerular diminuída, né, em torno de 30, a média aí desses pacientes de filtração glomerular, 32. E com uma proteinúria em torno de 1 grama, ou seja, esse perfil de doente, é o perfil de doente que chega encaminhado para você no ambulatório de nefro, né, para gente, né, chega bastante esse paciente, com uma história de hipertensão há um tempo, e que as pessoas encaminham, o cardiologista, o clínico encaminhou para a gente porque a creatinina dele está um pouco aumentada. E aí a gente não acha mais nada, ele não é diabético, né, não tem história familiar de nefropatia, mas tem filtração glomerular diminuída. Esse paciente é o que a gente taxa ele de nefroesclerose hipertensiva, né, a hipertensão que está levando à piora dessa função renal. Normalmente, a gente não faz biópsia desse paciente na prática clínica, tá? Com função renal estável, não piorando tanto ao longo do tempo, né? Piorando devagarzinho. E com uma proteinúria não muito alta, normalmente a gente não faz biópsia. Mas o que o professor Prachedes fez? Ele pegou e biopsiou todo mundo para ver, para comprovar se tinha nefroesclerose hipertensiva. E aí, olha os resultados dele. Os resultados dele são muito interessantes, tá? Ele mostrou que desses pacientes que a gente achava que tinha nefroesclerose hipertensiva, em torno de 65%, 2/3 dos pacientes realmente tinham alterações patológicas, histopatológicas de nefroesclerose hipertensiva. Então, aquela questão inicial que alguns autores lá questionam até mesmo se existe ou não nefroesclerose hipertensiva, aqui está a resposta para vocês, né? Por patologia, né? Existe, tá? Essa entidade existe. O paciente pode piorar a função renal secundária à hipertensão. Mas olha o outro dado interessante, cerca de 1/3 dos pacientes que não tinham história nenhuma para glomerulopatia, era basicamente paciente com hipertensão e piora de função renal, mas sem nenhum outro sinal de alarme que levasse a gente a pensar em glomerulopatia. 1/3 desses pacientes, comprovado por biópsia, na verdade não tinham hipertensão primária como causa de piora de função renal. Na verdade, esses pacientes tinham o quê? 1/3 dos pacientes nesse cenário tinham uma glomerulopatia subjacente, que provavelmente foi a causa desse paciente ficar hipertenso e que provavelmente foi a causa dele perder função renal. Tá? Resumindo, moral da história, o que tem que ficar para a gente? Né? A entidade nefroesclerose hipertensiva existe, mas muitos dos que a gente taxa de nefroesclerose hipertensiva, na verdade, tem uma glomerulopatia. Isso não quer dizer que a gente vai sair biopsiando todo mundo com esse cenário, tá? Mas a gente tem que ficar esperto, a gente tem que conhecer. Mas olha esse outro detalhe que foi muito interessante nesse estudo do professor Prachedes. Dos 2/3 que eram realmente hipertensão desses pacientes,
a gente acabou achando que, como esses pacientes eram pacientes relativamente estáveis, de ambulatório, ninguém estava fazendo edema agudo de pulmão, nem encefalopatia hipertensiva, nem tinha história disso, não era edema agudo de pulmão recorrente, a gente achava que era o quê? Nefroesclerose benigna nesses pacientes. E ele mostrou justamente o contrário. A nefroesclerose benigna dos pacientes com nefroesclerose hipertensiva representava só 1/3 desses pacientes, sendo que 2/3 dos pacientes que pioravam a função renal secundária à hipertensão arterial, na verdade, eles já tinham alteração patológica de nefroesclerose maligna. Ou seja, esses pacientes eram portadores de hipertensão acelerada. A mensagem que tem que ficar daqui: hipertensão acelerada está muito mais ao redor da gente, no nosso meio, do que a gente pensa, tá? Talvez vocês estudem hipertensão acelerada como um cenário de exceção. Pelo contrário, na população minha lá da hemodiálise, na população renal crônica secundária à hipertensão, nefroesclerose maligna talvez seja até a maior prevalência dos pacientes. Mais para frente, na segunda parte da aula, eu vou dedicar em relação a falar sobre nefroesclerose maligna. Tá? Vocês estão acompanhando? Está tranquilo esse raciocínio? Sim. Sobre a patogênese, então, agora a gente já sabe que nefroesclerose hipertensiva existe. O paciente fica hipertenso, existe uma autorregulação. Tá? Se o paciente tem uma autorregulação normal, ali a nível principalmente de arteríola aferente, né, mesmo ele hipertenso, ele vai ter uma pressão capilar glomerular normal, e ao longo do tempo, ele vai ter uma proteção do glomérulo dele, a filtração glomerular dele vai ser normal. Tanto é que boa parte dos hipertensos, né, não tem doença renal crônica, não tem disfunção renal. Se o paciente tiver uma autorregulação inadequada, eles vão ter o quê? Uma pressão capilar glomerular elevada, ali a arteríola não vai fazer vasoconstrição, a hipertensão vai transmitir a pressão aumentada a nível glomerular, e esse paciente vai ter o quê? Pode desenvolver ali uma glomerulosclerose, né, nesse glomérulo, e a glomerulosclerose que é focal, depois o paciente acaba perdendo todo o glomérulo. Tá? Ou seja, acaba perdendo néfrons, acaba evoluindo com filtração glomerular diminuída. Se essa autorregulação for excessiva, tem paciente que a arteríola dele, em frente a uma hipertensão, ele faz uma vasoconstrição tão intensa que é capaz de isquemiar esse glomérulo do paciente. Da mesma forma, né, piora a função renal ao longo do tempo. Esses são os mecanismos aqui, então, de como o paciente com hipertensão piora a filtração glomerular ao longo do tempo. Então, nefroesclerose hipertensiva, a gente tem que levar em conta, né, fatores genéticos, fatores do meio, né, essa coisa da dieta, né, tabagismo, uso de anti-inflamatório, uso de outros nefrotóxicos aceleram a perda de função renal. E esse paciente, né, vai tendo nefroesclerose hipertensiva e vai evoluindo com isquemia glomerular, GESF focal nos glomérulos, e vai perdendo filtração glomerular até chegar em quê? Doença renal em estágio terminal. Estão pedindo para voltar no esquema, deve ser o esquema anterior aí, da patogênese. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Se quiser tirar um print, tira um print aí. Pode tirar, essa aula vai ficar online também, de qualquer forma. Patologia.
Se esse paciente for biopsiado, o que a gente vai encontrar na biópsia desse paciente? Né? A hipertensão leva um componente vascular importante, com alterações de espessamento intimal, hipertrofia da camada média e arteriolosclerose mais acentuada do que o habitual. Esse paciente pode ter glomerulosclerose focal, e isso progredir para uma glomerulosclerose global. E pode ter um componente também aí de nefrite intersticial. A via final dos pacientes que vão perdendo filtração glomerular é ter, né, o glomérulo, o néfron não vai morrendo, né, só o glomérulo, né? A parte tubular vai sendo acometida, o interstício vai sendo acometido, começa a ter fibrose intersticial, enfim. A via final de todas as doenças aí renais, que levam a doença renal crônica terminal, são semelhantes, né? Com fibrose do interstício. Aqui o aspecto macroscópico, né? Um rim normal é um rim lisinho, tá vendo aqui que tem várias granulações, né, nesse rim. Isso daqui, né, é o cenário da prática clínica, né? Isso daqui é paciente com necrópsia, né? Aqui, ó, presença de arteríolo, nefroesclerose, com hialinose. E aqui é o aumento da camada média. Aqui, glomerulosclerose focal, glomerulosclerose global. Manifestações clínicas. Mitsu, essa parte mais microscópica, precisa saber? Olha, assim, vocês têm que saber a alteração, sabe? Assim, é interessante saber essa parte também de histopatologia. Não é habitual a gente cobrar na prova, se vocês querem saber, né? Não é muito habitual, mas... Enfim, vocês têm que se acostumar com isso também, sabe? As provas de residência, igual eu falo, assim, a primeira coisa que eu tenho como objetivo para vocês, eu acho que, né, a maioria dos professores, é formar vocês bons médicos, né? Então, o nosso compromisso é com a formação médica de vocês. Mas um segundo compromisso também acho que a maioria de vocês quer passar na residência. E prova de residência, você vai falar, isso é muito específico, né? Mas cada vez mais eles estão apertando mais, sabe? Então, eu acho que é interessante vocês verem aí, se sobrar um tempinho, né? Para olhar essa imagem com carinho e gravar alguma coisa, é interessante, sabe? Prometer eu não posso prometer, mas a chance da gente cobrar isso daqui numa prova para vocês assim, a foto em si é menor, né? De vez em quando a gente costuma colocar uma foto de doença glomerular, aquelas mais clássicas, né? Por exemplo, aquela espícula da membranosa, enfim, fusão podocitária de lesão mínima, mas isso também não é o dia a dia, não vai ser a maioria das questões. Sobre a clínica do paciente com nefroesclerose hipertensiva. Para a gente fazer um diagnóstico mais precoce desse paciente, a gente tem que se ater muito aos fatores de risco desse paciente. Por quê? Porque a hipertensão é igual tipo doença renal crônica também. Até estágios muito avançados, ela costuma ser o quê? Assintomática. Né? O paciente hipertenso, até fazer um evento cardiovascular, muitas vezes ele é assintomático também. Né? Então, tem que ter aquela busca. Né? Então, a busca acaba indo pelos fatores de risco. Então, o paciente hipertenso também, só de ser hipertenso, né? Se vocês forem olhar pelo screening básico da hipertensão sobre avaliação do paciente hipertenso também, entra o quê? Função renal e entra o quê? EAS.
Se o paciente que você diagnosticou hipertensão tem função renal alterada, ou EAS mostra o quê? Hematúria, ou mostra uma proteinúria, normalmente aí ele já vai para uma avaliação especializada com o nefrologista, tá certo? Fatores de risco, né? Pacientes negros têm mais risco de ter nefroesclerose hipertensiva, pacientes com hipertensão mais severa também, hipertensão, aqueles pacientes que vivem com 170, 180 de pressão, né? São os que têm mais risco de desenvolver disfunção renal secundária à hipertensão. Né, associação com outra causa de doença renal crônica também é comum. O que é o típico? O que é o paciente, né, que é do dia a dia? É aquele paciente com hipertensão de longa data, né, normalmente uma hipertensão marcada, severa, né, ou o paciente que usa muitos antihipertensivos, precisa de muito antihipertensivo, que tem uma progressão lenta da doença renal, ou seja, a creatinina desse paciente, né? Então ele pode piorar, pode ter creatinina alta secundária à hipertensão, só que essa piora é lenta e gradual. Então, uma coisa que vocês, da prática para vocês é o seguinte: se vocês têm um paciente que foi encaminhado com 2,5 de creatinina, já dá uma filtração, né? Já deve dar uma filtração ali dos seus 30, 40 ml. Mas aí você pega um exame dele do ano passado, esse paciente tinha 1 de creatinina, 1,3, 1,4, 1,2 de creatinina no ano passado, ou seja, piorou muito rápido essa filtração glomerular. Você tem que suspeitar se não tem alguma outra coisa. Será que esse paciente tem hipertensão como causa da disfunção renal? Ou será que esse paciente não veio nesse momento num contexto de uma outra agressão renal, uma causa de injúria renal aguda, e ele não é esse 2,5 de creatinina? Será que ele não tomou aí nas últimas semanas um anti-inflamatório, um antibiótico que piorou a função renal? Né? Então, a progressão é lenta, gradual e normalmente relacionada com uma proteinúria leve, menor que 1 grama dia. Quando começa a ter uma proteinúria maior que 1 grama dia, principalmente se tem alteração rápida da função renal, é um paciente que a gente tem que suspeitar de ter, por exemplo, uma glomerulopatia como causa e talvez até fazer biópsia renal desse paciente. Já vem assim, né? Tirando síndrome nefrótica e rapidamente progressiva que a gente biopsia todo mundo, em nefro é muito assim, saiu do seu habitual, da sua história natural, a gente vai pensar em pesquisar outra causa e biopsiar. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente aprender o quê? A história natural do comum, né? Do como deve ser. Tanto em nefropatia diabética, foi acho que a aula da Ana Paula, acho que ela já deu essa aula, e quanto em nefroesclerose hipertensiva, né? Se já tem a história natural da doença. Aí, oi? Proteína é maior que 1 grama, suspeita de que mesmo? Então, não é habitual na nefroesclerose hipertensiva ter uma proteinúria marcada. Né? Então, se o paciente começa a ter uma proteinúria maior que 1 grama, a gente tem que suspeitar se esse paciente, na verdade, não tem outra causa de doença renal fora a hipertensão. Por exemplo, uma glomerulopatia, entendeu? Por exemplo, esse paciente pode ter uma glomerulopatia primária, uma GESP ou uma nefropatia por IgA, e ele veio no seu consultório por causa de hipertensão. Aí, quando você vai e uma disfunção renal, e aí você vai pesquisar esse paciente, veio com uma proteinúria de 2 gramas dia. Né? É um paciente que já é hipertenso já há um tempo, mas aí você tem que se perguntar, será que, na verdade, esse paciente não tem uma glomerulopatia? Será que não vale a pena fazer uma biópsia renal desse paciente? Por que é importante eu saber isso? Porque se ele tem só hipertensão, o tratamento dele é tratar a hipertensão. Se ele tem uma glomerulopatia e eu não faço o diagnóstico dessa glomerulopatia, né, eu posso estar perdendo uma oportunidade de preservar a função renal dele ao longo do tempo, entendeu? Porque as glomerulopatias têm tratamento específico. Normalmente é tratamento com imunossupressão, mas cada glomerulopatia tem um protocolo diferente também. Então, por isso que é importante
o nosso diagnóstico específico da glomerulopatia. Tá? Primeiro, a suspeita também. Segundo, o diagnóstico específico. Certo? Porque depois, né, um cenário comum é esse paciente chegar para mim já precisando de diálise, né, com um rim medindo 6, 7 centímetros. Nesse paciente, eu também já não tenho muito o que fazer para a glomerulopatia dele. Vai ser basicamente tratar as complicações, que é a doença renal crônica estágio terminal, entendeu? Ao contrário do que muitos pensam, né, a grande alegria do nefrologista, acho que o ápice da nossa profissão não é colocar o dente em diálise, é o que a gente colocou em diálise, tirar e, às vezes, mais ainda, nem colocar o doente em diálise, mesmo no cenário agudo e no cenário crônico. Tá? A gente acaba que fica mais feliz em não pôr em diálise do que pôr em diálise. Então, existe nefroesclerose hipertensiva, né, maior causa de doença renal crônica? Não sei, né? Eu acredito que não. A progressão é lenta, né? A minoria dos pacientes com hipertensão primária desenvolve doença renal. Então, por que que isso acontece? Ó, o número de hipertensos é tão grande que uma pequena percentagem é um grande número. Então, o que é esse racional? A maioria dos pacientes que têm hipertensão primária não desenvolve disfunção renal. Mas como existe um pool tão grande de hipertensos, essa pequena percentagem, né, de disfunção renal, de pacientes que desenvolvem disfunção renal, já são muitos pacientes. Né? A maioria dos estudos não detectam muito essa progressão também, porque é lenta. Né? A gente não faz biópsia renal de rotina. Então, uma coisa que a gente deve ter em mente, que muitos desses doentes que a gente taxa de nefroesclerose hipertensiva, muitas vezes devem ter outra causa de DRC. Negros têm uma variante que realmente, né, interage com a hipertensão e leva a maior propensão de GESF e nefroesclerose hipertensiva. O diagnóstico na prática clínica, né? Diagnóstico de certeza, gente, é só um, fala aí para mim, de certeza absoluta de apostar a xerox do meu diploma, é só uma, como que é? Fala aí para mim. Diagnóstico em nefro com acurácia próxima a 100%, né? 100% ainda é difícil, mas ainda próxima a 100%. Junto com o quadro clínico é biópsia renal, é o histopatológico, né? Mas a gente não faz isso, né, na maior parte dos pacientes. Na maior parte dos pacientes, a gente vai fazer um diagnóstico que presuntivo. Então, a gente vai ver um paciente com piora de função renal ao longo do tempo, né, aquele paciente típico. Né, não é uma piora rápida, né, uma proteinúria que não é muito elevada, e junto a isso, a gente vê que esse paciente tem acometimento de outros órgãos também. Então, muitas vezes, o paciente vai ter um eco com HVE, vai ter um fundo de olho com alteração no fundo de olho, com retinopatia hipertensiva. O EAS desse paciente, né, que mais do que ser positivo, ele tem que ser negativo, entre aspas. Por quê? É um EAS que normalmente não tem hematúria glomerular. É um EAS com pouca proteinúria, porque se eu tiver um EAS com muita proteinúria ou com hematúria glomerular, nesse paciente hipertenso, eu vou ter que suspeitar de quê, gente? De glomerulopatia. Tá? Os rins, com o tempo, diminuem de tamanho, né? É uma causa que diminui o tamanho renal, a hipertensão. É uma progressão lenta. Futuramente, talvez eu vou poder aí pedir essa alteração no cromossoma do gene, do APOE1, e também fazer um diagnóstico de exclusão, ver se não tem nenhuma outra causa para essa piora de função renal, né, na história clínica. Tudo bem até aqui? Certo. Tratamento de nefroesclerose hipertensiva é tratar, né, os fatores de risco cardiovascular, tratar a hipertensão, fazer uma dieta adequada, evitar tabagismo, né? Isso daqui é o óbvio sendo dito, né, na forma de estudo.
Aqui, ó, uma pergunta muito boa aqui da Eduarda. Professor, não sei se você já falou, mas quando a evolução não é típico da nefroesclerose hipertensiva, eu já faço a biópsia direta ou faz outro exame primeiro, né? Então, é exatamente isso, Eduardo. É assim, por isso que a gente tem que saber a história natural das doenças. Quando a história não é típica, a evolução é diferente. Por exemplo, vou dar exemplos para você. É um paciente que veio por hipertensão, o colega mandou por hipertensão e está com uma creatinina de, sei lá, nem tão alta, de 1,2, 1,4, mas tem uma proteinúria nefrótica. Nesse paciente, é comum, né, a esclerose hipertensiva da proteinúria nefrótica? É ou não é? Não é comum, não é habitual. Então, nesse paciente merece biópsia? Merece biópsia. Outro cenário, é um paciente que tinha 1 de creatinina ou 1,5 de creatinina, né? Vinha com 1,5 de creatinina, né? No outro ano era 1,3, depois 1,4, 1,5, e aí 3 meses passaram, voltou a sua consulta, ele vem com uma creatinina de 2,5, aumentou 1 em 3 meses. É o habitual isso? Aí você pergunta, o que aconteceu, seu Mário, que a função renal agora veio pior? O senhor teve alguma intercorrência? O senhor tomou antibiótico, anti-inflamatório, né? Trocou algum remédio? Né? Não aconteceu nada. Aí você pede um exame de urina, tem um exame de urina um pouco alterado, começou a vir uma hematúria. Olha, você tem que suspeitar de ter alguma outra coisa. Então, talvez seria um paciente elegível à biópsia, né? Aí, para biopsiar o paciente, a gente precisa de um ultrassom recente, né? Para ver se o rim desse paciente ainda, né, tem um tamanho próximo do normal. Se for um paciente já com um rim de tamanho diminuído, a gente não vai conseguir biopsiar esse paciente. E mesmo que conseguir biopsiar esse paciente, vier um fragmento adequado, muitas vezes esse fragmento de um rim já com ultrassonograficamente aí pequeno, já normalmente vai vir fibrose, não vai me esclarecer muita coisa. Tá? Então, é mais ou menos isso daí. Tá certo. Respondeu? Esse daqui é um estudo clássico, né, do óbvio, sendo óbvio, né? Então, mostrando que são vários estágios de hipertensão arterial aqui. Quanto mais severo a hipertensão arterial, né, maior a chance do paciente chegar à doença renal crônica estágio terminal. Aí sempre vem a pergunta aí, né, qual o antihipertensivo de escolha, qual o alvo pressórico? Aqui eu vou ser mais direto para vocês, não vou mostrar todos os trials que levaram a essa escolha, né, trazer aqui alguns poucos, mas essa é uma pergunta clássica, tá? Caindo em prol de residência também. O antihipertensivo de escolha, né, é IECA-UBRA, os pacientes que vocês já sabem, né, com disfunção renal, costuma ser IECA-UBRA. Aqui é um dos estudos, né, o RCT do ESC Trial, onde foi randomizado aí metade fazer controle por ramipril, metade com alodipina, e foi visto o desfecho renal, pacientes com nefroesclerose hipertensiva. Né, e foi mostrado, né, que você ter uma intervenção com IECA é melhor do que ter uma intervenção não IECA, né, com bloqueador de canal de cálcio, ao longo do tempo. Em relação ao alvo pressórico, nesse estudo, eles não conseguiram ver diferença em filtração glomerular se você tiver um alvo 14,9, mais ou menos, e 13,8, foi semelhante. Mas medicina é muito mutável também, né? E aí, aqui já uma recomendação do CADIGO 2012, era o antihipertensivo de escolha e cobrar o alvo pressórico. Se o paciente tem albuminúria maior que 30, o alvo é 130/80. Se o paciente não tem proteinúria, não tem albuminúria, poderia ser 140/90. Essa era a meta que a gente colocava antes. Só que essa meta foi atualizada, né? Saiu o CADIGO 2021 de hipertensão,
né, também junto com os novos guidelines de hipertensão, né, todos falam, né, da individualização, que é o melhor, né, a gente vê o que é melhor para cada paciente. Mas baseado aqui no estudo SPRINT, que saiu em 2015, né, de 2015 para cá, novamente a gente tem tido estudos mostrando que se a gente controla mais intensivamente a pressão desses pacientes com risco cardiovascular elevado, aquele estudo de SPRINT, risco cardiovascular elevado, foram os pacientes maiores que 75 anos ou com alguma doença cardiovascular estabelecida, por exemplo, doença arterial coronária, eco mostrando hipertrofia ventricular, doença arterial periférica, e paciente renal crônico, ou seja, o nosso cenário de paciente, né, paciente com filtração glomerular diminuída, que entre 20 e 59, ou seja, pacientes em estágio 3 e 4 de doença renal crônica, que eram hipertensos, esse grande estudo, né, quase 10 mil pacientes, em que os pacientes foram randomizados, mostrou que se a gente tiver uma pressão sistólica em torno de 120, versus 136, em torno de 140, a gente diminui o número de evento cardiovascular nesse grupo com controle mais intensivo. Né? O desfecho primário foi esse desfecho composto de síndrome coronariana, AVC, IC e morte, né? Então, desfechos duros, onde mostrou que é melhor ser mais intensivo. Só que sobre efeitos adversos, a gente também vê que o grupo intensivo tem mais índice de síncope, hipotensão e distúrbio eletrolítico e até mesmo de injúria renal aguda. Então, daí a gente tira que os pacientes devem ser o quê? Individualizados. Como que é essa individualização? Não tem um paciente que fala assim, doutor, eu fico com 12 de pressão, 11 de pressão, eu fico caindo, eu fico tonto. Comece a acreditar mais nesse paciente, né? O que adianta ele não infartar se ele cair antes, ter um TCE e morrer com hematoma na cabeça? Né? Então, fique atento para o que o seu paciente está dizendo. Uma coisa que eu sempre falo aqui para os alunos aqui no internato, aqui na residência, é o seguinte, eles falam, você nem vê pressão direito, eu nem vejo tanta pressão arterial no consultório. Eu gosto muito de quê? De ver a pressão no domicílio, o que conta, né? O que ele vai passar a maior parte do tempo. Existe tanto o efeito do jaleco branco, em que os pacientes ficam mais hipertensos no consultório, quanto existe também hipertensão mascarada. Tem paciente que no consultório a pressão é normal e em casa o cara está hipertenso. Tá? Então, é muito importante a gente estar ligado no que é o paciente de casa. E hoje em dia, né, com essa coisa de popularização de aparelho de pressão, e se o aparelho for bem calibrado, tiver selo do Inmetro e tudo mais, falar para vocês que eu confio muito mais nessa pressão anotada do familiar em casa para guiar minha terapêutica do que a pressão que eu estou aferindo no consultório. Tá? Se vocês prestarem atenção, vocês podem fazer até esse teste quando vocês estiverem atendendo no ambulatório de cardiologia ou até na nefro também, quando vocês passarem. Comecem a ver a pressão arterial desses pacientes lá fora, enquanto eles estão esperando a consulta, é uma pressão. A boa parte dos pacientes, quando entra no consultório, é outra pressão. Aí, ó, dá um bom TCC para as pessoas aí, ó. Quem ainda estiver procurando TCC, olha que ideia aí, ó. Você pega aí, o paciente vai ser controle dele mesmo, olha só. Então, não tem viés aí dessas outras coisas para você colocar a mesma população e você vai ver a pressão dele antes e depois, antes da consulta e dentro da consulta, olha só. E, assim, o resultado esperado é o quê? Que aumente a pressão desses pacientes. Eles também podem mostrar que não mudou em nada, né? Mas, de todo jeito, é um trabalho interessante, né? Então, depois desse estudo SPRINT, né, os guidelines, aí, inclusive o CADIGO 2021 de pressão arterial em paciente renal crônico, vem trazendo essa meta aí para quem tolera de uma sistólica menor que 120. Tá? Mas isso, mais uma vez eu falo para vocês, não é para qualquer paciente, é para quem tolera, tá certo?
Alguma dúvida sobre nefroesclerose benigna? Posso passar para a nefroesclerose maligna? A outra parte do tratamento de nefroesclerose hipertensiva, né, vocês vão acabar, a gente vai acabar falando na parte de doença renal crônica, né? O paciente vai perdendo filtração glomerular, seja lá qual for a causa, né, aí tem o manejo aí da doença renal crônica, né, do diagnóstico sindrômico como um todo, que se encaixa nas diversas etiologias, né? Tratar anemia, tratar metabolismo do ósseo, né, alterações de cálcio, de fósforo, vitamina D, mas isso aí é da síndrome e doença renal crônica em geral. Tá? Vou passar então para a nefroesclerose maligna. Olha o rim aí da nefroesclerose. Qual que é o medicamento depois do IECA quebrar, se não for suficiente? Depois do IECA, normalmente a gente associa, né, o segundo diurético tiazídico. E pacientes que têm uma filtração glomerular muito diminuída, menor que 30, isso é uma coisa interessante, ó. Ter filtração menor que 30 ml minuto não é sinônimo de usar diurético de alça, em vez de tiazídico. Só que boa parte dos pacientes, quando vai perdendo muita filtração glomerular, começa a ficar, alguns pacientes, principalmente diabéticos, fica mais hipervolêmico. E o diurético tiazídico tem uma potência menor que o diurético de alça. Aí boa parte desses pacientes precisam usar diurético de alça associado. Em renal crônico, uma medicação que costuma controlar muito bem a pressão é bloqueador de canal de cálcio associado também. Tá? E nos guidelines novos, né, mas aí em paciente renal crônico tem um adendo do potássio, mas uma droga que está vindo cada vez mais para a terceira droga, né, é a espirulactona. Talvez vocês tenham estudado guidelines novos de hipertensão. O beta-bloqueador, normalmente, para controlar a pressão, está ficando mais para cenário que tem uma indicação específica de beta-bloqueador, por exemplo, insuficiência cardíaca com fração de ejeção baixa, paciente coronariopata, né, e menos como primeira linha de hipertensão, de antihipertensivo para hipertenso, né? Oi? Bom, Perfeito. Obrigado, professor. outra adendo importante é que IECA ou BRA em dose máxima otimizada, tá? Não é E, você não pode usar IECA e BRA. Tem um racional antigo, aí, já é antigo, né? Pô, falar 2010, 2008, a gente já tem que falar antigo, né? Não sei. Mas lá desde 2008, 2010, né, tinha um racional de que talvez seria interessante associar IECA com BRA para você ter um efeito sinérgico, né, no sistema renina-angiotensina, né, no bloqueio. O racional tem, só que alguns estudos, né, mostraram que essa associação é uma associação perigosa. Muitos pacientes começaram a ter desfechos ruins associando IECA com BRA, muito porque aumenta muito potássio também. Então, a gente não usa mais IECA e BRA, tá? A gente escolhe um e usa. Pode ser o IECA, pode ser o BRA em dose otimizada, mas não um junto com o outro, tá? Hipertensão maligna. Hipertensão maligna tem várias manifestações clínicas, uma delas é nefroesclerose maligna, né, a gênese aí dessa hipertensão maligna, né, a fisiopatologia, né, é uma hipertensão que leva à lesão de órgão-alvo grave, precoce. O desencadeador para essas lesões é um aumento abrupto da hipertensão, né? Então, esses pacientes não têm muito tempo para fazer a autorregulação adequada, e aí começa a ter muita lesão de órgão-alvo, como rim, cérebro, retina. Sobre o fator que desencadeia, né? Aqui, ó, muitas vezes não dá para identificar,
já é uma hipertensão, né, primária do paciente, mas que evolui de forma mais grave. Isso é comum em negros também. Tem muita relação também com desenvolvimento de retinopatia. Então, esses pacientes costumam evoluir com uma classificação mais grave, né? Às vezes com retinopatia hipertensiva grau 3, e às vezes chegam a grau 4 também, com papiledema, com encefalopatia hipertensiva, que é comum nesses pacientes. Então, daí o interessante, né? Fundo de olho é uma habilidade que, teoricamente, vocês deveriam aprender a fazer, porque no cenário de emergência, né, um paciente que chega com hipertensão severa, principalmente uma diastólica acima de 120, com cefaleia, né, uma das coisas que você tem que fazer é o fundo de olho, para você descartar se esse paciente não está fazendo, né, um papiledema, já não está com encefalopatia hipertensiva. É porque, assim, encefalopatia hipertensiva é um diagnóstico até que, na hora que eu estou dando aula para vocês na teoria, estou falando sobre encefalopatia hipertensiva, uma pressão muito alta, com desorientação, às vezes rebaixamento do nível de consciência, às vezes cai até na prova é fácil. Mas na beira-leito, muitas vezes é difícil, porque assim, o diagnóstico diferencial é amplo, né? Então, pensa aí para mim, um paciente que chega com pressão elevada e desorientado no pronto-socorro, ou sonolento. Fala para mim o que pode ser. Pode ser encefalopatia hipertensiva? Pode. Mas pode ser mais o quê? Por exemplo, um AVC. Poderia ser um AVC? Se tiver um déficit focal, poderia ser, com maior frequência. Mas se não tiver, exclui AVC? Também não. Por exemplo, hemorragia subaracnoide não evolui com sinal focal, na maioria das vezes. Então, os diagnósticos aí são variados. A encefalopatia hipertensiva é quase como um diagnóstico de exclusão, tá? Onde, por exemplo, esse paciente chega na emergência com pressão muito elevada, com um grau aí de desorientação às vezes, mas não precisa ter desorientação, esse paciente já está em encefalopatia hipertensiva, às vezes só uma cefaleia intensa já pode ser sinal de encefalopatia hipertensiva, e onde um dado no exame físico que vai falar, vai ser muito mais discriminador de encefalopatia hipertensiva beira-leito, qual que é? É esse aqui, ó, fundo de olho. Tem antes da pandemia, talvez 6 meses, um ano antes da pandemia, teve uma paciente nossa da hemodiálise que começou durante a semana com uma cefaleia, e uma pressão de 200 por 120, 130, cefaleia. Estava lúcida, orientada, né, até brigando com a gente, normal, assim, é o habitual dela. E eu acho que ela não estava tomando remédio direito, né? Negra. E aí teve um dia que a cefaleia não melhorou na diálise com um analgésico, fez tramadol, não melhorou, e ela com muita cefaleia, a gente pensou, essa mulher sangrou. Foi para TC de crânio, não mostrou nada. Na hora que a gente bateu o tino da gente fazer o fundo de olho, ela já estava com papiledema. E aí a gente começou tratamento específico de encefalopatia hipertensiva para essa paciente. Hoje ela está muito bem, né? Mas, enfim, olha como que o fundo de olho foi discriminador no diagnóstico precoce da encefalopatia hipertensiva dessa paciente. Tá? A classificação de retinopatia hipertensiva vai de grau 1, 2, 3 e 4. Né? Grau 1 e 2 pode ter nefroesclerose hipertensiva benigna, grau 3 e 4 só nos pacientes com hipertensão acelerada. E o Guilherme falando que está cortando um pedaço do slide. Melhorou? Como é que está agora?
Oi? Estão escutando? Cortou o grau 4. Conseguiram ouvir agora? Ainda está cortando o grau 4? Grau 4 é a alteração do grupo 3 mais papiledema. Tá? Não entendi agora por que está cortando o grau 4. Mas vamos lá. Para mim aqui eu estou enxergando bem. Então, aqui as alterações, aqui a presença de cruzamento patológico, é quando a arteríola, aqui, que é mais claro, corta a vênula e parece que ele cortou a vênula no meio. Aqui, ó, aumento do reflexo arteriolar. Aqui já a presença de exudatos duros, algodonosos aqui, né? Algodonosos. Já esse aqui, presença de hemorragia e papiledema, ó. Disco óptico não está nítido. Nesse aqui, o disco óptico está bem nítido, as bordas do disco óptico. Nesse aqui, a gente já perdeu as bordas do disco óptico. Então, esse paciente aqui já provavelmente já está com papiledema, já tem um grau aí de encefalopatia hipertensiva. Quanto pior a retinopatia hipertensiva, né, pior o prognóstico do nosso paciente. Tem uma correlação grande de retinopatia hipertensiva e prognóstico lá desses pacientes. Tem associação com o evento cardiovascular. A hipertensão acelerada maligna está muito mais entre nós que a gente pensa, ó, 1 a 10% da população de hipertensos. Se a gente for contar que a gente tem uma população enorme de hipertensos, né, está bastante por aí. Causas, ela é primária em 20% e 30% em brancos e 82% em negros. Daqui, por que esse dado aqui é muito importante? Se a gente pega aqui em brancos, né? O Brasil é complicado, porque todo mundo é pardo, né? Mas, enfim, aquele branco caucasiano, europeu, descendência totalmente europeia, chega para você e desenvolve uma hipertensão acelerada maligna, qual que é o seu racional? 20% a 30% só em brancos, a hipertensão acelerada é primária. Então, se acontece em brancos, uma hipertensão acelerada, eu tenho que pesquisar exaustivamente o quê? Causa secundária para essa hipertensão. O paciente deve ter uma doença renal parenquimatosa, deve ter estenose de artéria renal, deve ter um adenoma de suprarrenal produtor, né, de aldosterona, enfim. Uma causa secundária para essa hipertensão. Já em negros, eu fico mais tranquilo no quesito de investigação de etiologia, porque em negros, boa parte de hipertensão acelerada é hipertensão primária, não tem uma causa secundária para essa hipertensão. Tá? A idade é variável, a consequência é o alto índice, né, de lesão de órgão-alvo. No caso renal, pode levar até injúria renal aguda ao paciente com hipertensão acelerada. Ó, mecanismos, níveis críticos de pressão arterial, leva a efeitos locais vasculares, lesão endotelial, deposição de plaqueta, fibrina, fator proliferativo, isso tudo, e os efeitos, né, sistêmicos aí de liberação aí de sistema renina-angiotensina, aldosterona. A parte hormonal é muito exacerbada nesses pacientes. Catecolamina, esses pacientes levam a natriurese pressórica, muitas vezes estão até com um certo grau de hipovolemia, né? Eles levam a essa coisa de natriurese pressórica, de tanta pressão que esse paciente tem, né? E o rim desse paciente não tem autorregulação, esse paciente pode perder, aumentar, num primeiro momento, o volume urinário e a natriurese desse paciente. E, com isso, ele é um paciente que tem uma vasoconstrição, componente de resistência vascular periférica desse paciente é muito elevada.
e isso leva à isquemia tecidual. Tá? Os pacientes podem ter proteinúria importante, até mesmo a níveis nefróticos, podem ter hematúria, podem ter injúria renal aguda. O que determina esse quadro é retinopatia importante. Evoluem com achados neurológicos, fazem mais AVC, fazem mais edema agudo de pulmão, fazem mais síndrome coronariana aguda. Enfim, é muita lesão de órgão-alvo que caracteriza esses pacientes. Como patologia, tem uma alteração clássica, né, chamada bulbo de cebola, que é a presença dessa necrose fibrinoide nas arteríolas dos pacientes. E o tratamento do paciente com hipertensão acelerada é uma urgência médica, né? Se ele estiver evoluindo, por exemplo, com encefalopatia hipertensiva, né? Droga intravenosa, né? Então, tem que começar antihipertensivo venoso, né? Acaba que no Brasil a gente não tem labetalol, não tem outras opções, a gente acaba usando o Niprid, que é o nitroprusiato de sódio. Só lembrando que paciente com encefalopatia hipertensiva, a gente também não pode diminuir a pressão muito rápido. Tem que ser uma diminuição lenta nas primeiras 24 horas dessa pressão arterial. Porque se a gente abaixa muito rápido a pressão arterial de paciente com encefalopatia hipertensiva, que é um paciente que já tem um certo grau de edema cerebral, de hipertensão intracraniana, se a gente baixa muito rápido a pressão desse paciente, a gente diminui a pressão de perfusão cerebral desse paciente, esse paciente pode fazer, né, um AVC ou até mesmo evoluir neurologicamente, né, mal. Mas a encefalopatia hipertensiva é uma emergência hipertensiva que costuma, né, com pouca diminuição da pressão, esses pacientes costumam ter uma melhora clínica substancial. Às vezes o paciente chegou com uma pressão, por exemplo, de 250 com 130, né? Desorientado, agitado, sonolento, né? Reclamando de cefaleia importante. Se você colocar um Niprid nesse paciente, colocar a pressão desse paciente para 210, 200 de sistólica, provavelmente esse paciente já vai ter uma melhora clínica substancial. É a característica da encefalopatia hipertensiva. Bom, essa daí foi a aula de nefroesclerose hipertensiva. Alguém tem alguma dúvida? Queira tirar? Tranquilo? A pessoa começa devagar com o Niprid, então é isso? Se o paciente, assim, o paciente com hipertensão acelerada, nefroesclerose maligna, é um paciente que está sujeito a fazer emergências hipertensivas. Tá? Então, não tem como colocar como uma receita de bolo. Se o paciente estiver evoluindo clinicamente com encefalopatia hipertensiva, vocês já tiveram emergências hipertensivas? Já estudaram emergências hipertensivas ou não? Chegaram já a ter esse capítulo? Se ele tem uma encefalopatia hipertensiva, esse paciente tem que abaixar devagar a pressão. Tá? Na primeira hora, eu não posso baixar aí a PAM mais de 10% na primeira hora. Né? Eu abaixo aí nas primeiras aí 3 horas, em torno aí de 20%, 25% da PAM que o paciente chegou. Tá? Então, tem que ser bem lento esse controle pressórico desse paciente, por esse racional que eu falei. Se é um paciente que tem hipertensão acelerada, mas em vez de chegar com encefalopatia hipertensiva, esse paciente está chegando com edema agudo de pulmão, né, congesto, saturando mal, né, crepitando o pulmão todo, aí de 200 eu tenho que baixar para menos de 140 por 90 rápido essa pressão desse paciente. Já é outro cenário. Se esse paciente chega com AVC isquêmico, né, eu tenho que entrar no protocolo de AVC isquêmico, de controle de pressão do AVC isquêmico, né?
AVC isquêmico, normalmente, aí eu só controlo acima de 220 por 120 a pressão, a não ser que eu vá trombolizar esse AVC. Enfim, né, não tem, assim, você tem que ir de acordo com a emergência hipertensiva que esse paciente estiver apresentando, tá? Sabe que a gente fala em encefalopatia hipertensiva, que é o carro-chefe aí das emergências hipertensivas, digamos assim. Então, professor, na encefalopatia maligna, a gente vai usar esse eu não vou conseguir falar o nome agora. Isso, nitroprusiato de sódio. E aí a gente vai prosseguir tratando a hipertensão com IEC ou BRA desse paciente, depois de resolver essa emergência. Exato. Isso aí. Entendi. Resolvida a emergência, né, você tem que controlar a pressão do paciente nos próximos dias, né? E vai ser intravenoso esse, na emergência. Na emergência, sim. Que vai abaixar rápido, mas não vai causar uma alteração grave. Na verdade, vai depender da dose que eu der para o paciente, né? Isso, que que usa em infusão contínua, né? Nitroprusiato de sódio. Tá, entendi. Obrigada. Bom, a professora Ana está pegando presença ao vivo ou está pedindo para vocês escreverem no chat? Eu acho que é no chat, professor. Oi? Acho que é no chat. Então, pode botar. Professor, ela abre lista de presença, aí a gente vai colocando todo mundo os nomes. Deixa eu abrir aqui a lista de presença aqui. Vai lá.
Professor, vai ter mais alguma aula hoje? Eu acho que tem mais uma aula, mas a aula para mim vai ser a mesma aula para outra turma. Eu não sei de você. Ah, sim. Não, é porque eu pensei, perguntei para saber se tinha mais algum tema, se o senhor ia dar mais algum tema para a gente hoje. Não, eu acho que é o mesmo tema. Deixa eu olhar aqui no cronograma. Tenho quase certeza. É 4h30, né? Para outra turma. Isso, 4h30 para outra turma. Esclerose hipertensiva. Show, então. Vocês são Obrigada. turma B? Isso. Tudo bem? Oi? A prova foi tranquila, né? É, foi melhor do que eu imaginei. Então, tá bom. Mais alguma dúvida? Tudo bem? Então, até a próxima aí, galera. Um abraço.